Olá, eu sou o professor Paulino de Matemática e hoje nós iremos falar sobre retas paralelas, tá certo? Bom, nessa aula aqui hoje nós vamos sair um pouco da álgebra e trabalhar um pouco, a geometria, especificamente o estudo das retas paralelas. Então, gente, o que são retas paralelas? No dia a dia, a gente até tem noção do que seja uma reta, né? De forma correta. O que é uma reta paralela? Então, olha aqui para essa definição simples que nós colocamos aqui, ó. Duas retas distintas, né? Elas são paralelas quando possuem a mesma inclinação. E além disso, a distância entre elas é sempre a mesma e não possui ponto comum. Então, pessoal, essas condições que nós colocamos aqui, elas são as condições essenciais para a existência de retas paralelas. Elas têm que ter a mesma inclinação, né? Então, na mesma posição, elas têm que estar às mesmas distâncias uma da outra e ela não pode ter ponto comum, ok? Na geometria, a representação das retas é por letras minúsculas do nosso alfabeto. Tá aqui tem a reta R e tem aqui a reta S. Só estou indicando para vocês que essas duas retas elas são paralelas, elas estão na mesma posição, ou seja, elas têm a mesma o quê? Inclinação. A distância entre essas duas retas é sempre a mesma, ou seja, a distância entre elas nunca não vai mudar e elas não têm ponto comum. O que quer dizer isso, professor? Nenhum ponto da reta R pertence à reta S e vice-versa. Ok? Tranquilo? Bom, aqui nós vamos ver um outro tipo aqui de estudo da reta, né? Retas que são concorrentes. Vimos as retas paralelas e vamos ver aqui agora retas concorrentes. Professor, o que são retas concorrentes? Duas retas são concorrentes quando as mesmas se cruzam em um único ponto, ok? Em um único ponto. Tá certo, pessoal? O que acontece aqui? Eu vou chamar esse exemplo aqui de A e vou chamar esse exemplo aqui de B. As duas situações, gente, são casos de retas concorrentes. Por exemplo, olha aqui, por exemplo, lá. Você tem uma reta R, né? E você tem uma reta S. O único ponto, né, em comum entre essas duas retas é esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P, por exemplo, né? Na geometria, os pontos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, elas simplesmente se cruzarem em um único ponto. Na letra B, nesse exemplo B, também, gente, é um caso específico de retas concorrentes. Elas se encontraram aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto, sei lá, ponto P1, por exemplo. Ponto P1. A diferença é que esse exemplo aqui, gente, essas duas retas, tanto a reta R quanto a reta S, elas são concorrentes, porém, elas formam um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, além de elas serem concorrentes, né, elas também são retas de que tipo? São retas perpendiculares. Vocês gravem bem aqui, perpendiculares. Professor, o que são retas perpendiculares? São retas que se cruzam formando o ângulo de 90 graus. Tá aqui, ó. Nesse caso aqui, gente, duas retas perpendiculares, elas formam 4 ângulos de 90 graus. Tem esse aqui e esse aqui, tá certo? Então, vocês compreendam, né, o que são retas paralelas, depois o que são retas concorrentes, ok? Bom, agora vamos dar continuidade ao conteúdo de retas, né, retas paralelas. Só que esse tópico aqui, gente, ó, retas que são paralelas, mas que elas são cortadas
por uma outra reta, né? Que é chamada de reta transversal. Observe só aqui, o que nós colocamos aqui, ó. Duas retas paralelas, uma reta R e a outra reta S, se forem cortadas por uma reta T, né, nós vamos chamar essa reta de transversal, se essas retas paralelas forem cortadas por uma transversal T, e essa reta T tem que ser transversal a elas duas, né, as duas retas paralelas, formará ângulos, né, como os que a gente está observando aqui no desenho, né, formará ângulos como representados na imagem abaixo, que é essa que nós estamos conseguindo aqui visualizar. Bom, pessoal, o detalhe aqui é você observar que aqui tem vários ângulos, tem oito ângulos aqui na realidade. Se você for contar aqui, ó, tem 4 ângulos aqui e tem 4 ângulos aqui na parte inferior. Né? Então nós temos duas retas paralelas, uma dessas retas é a reta R, a outra reta paralela a R é a reta S, e essas duas retas elas são cortadas por uma outra reta T, que no caso é a reta transversal. Quando isso ocorre, gente, acontece a formação de 8 ângulos aqui, ó. Eu tenho o ângulo A, o B, o C, o D, o ângulo E, o ângulo F, o ângulo G e o ângulo H. A questão é que cada uma dessas denominações, cada ângulo desse aqui, gente, recebe nome conforme, né, a posição deles em relação a essas retas paralelas e também com relação à reta transversal. De acordo com isso, ele vai receber nomes, tá certo? Bom, aqui nós temos que ter em mente alguns conceitos, né, fundamentais, né, de coisas que a gente já estudou anteriormente sobre ângulos, sem problemas aqui, até aqui está tudo tranquilo. Bom, pois bem, pessoal, nessa situação aqui nós vamos ter a formação, né, nós vamos ter a denominação de alguns ângulos que eu vou comentar aqui para vocês. Vão ter ângulos, né, que vão ser chamados de correspondentes. Depois você vai dar uma estudadinha, né, vai dar uma pesquisada, né? Mas antes eu vou falar aqui, você vai ter ângulos correspondentes, você vai ter ângulos que recebem o nome de alternos, tá certo? Esses ângulos aqui, formados com essas cores vermelho e azul. Você vai ter ângulos que são chamados de alternos e você vai ter outro tipo de ângulo que são chamados de colaterais, tá bom? Ângulos que são colaterais, tá certo? O que acontece aqui, pessoal? Seguinte. Bom, vamos ver aqui esses ângulos que são correspondentes. Vamos identificar esses ângulos correspondentes. Bom, pessoal, ângulos correspondentes, para você identificá-los, né, nesta situação aqui, você tem que imaginar o seguinte: os ângulos correspondentes, eles se situam do mesmo lado da transversal. A transversal, gente, é esta aqui que corta as duas retas que são paralelas. Então, os ângulos correspondentes, eles estão situados do mesmo lado da transversal, ou do teu lado direito aqui, ou do teu lado esquerdo. Um na parte interna e outro na parte externa. Essa modalidade de ângulo é chamada de ângulos correspondentes, né? Eu tenho um par de ângulos que são correspondentes. Bom, aqui eu tomei o cuidado, pessoal, de observar o seguinte: os ângulos que têm as mesmas cores, né? Essas cores que são iguais, são ângulos que são congruentes. Professor, o que é isso? São ângulos que possuem mesma medida, né? São ângulos iguais, né? Que têm a mesma medida. Por exemplo, o ângulo A e o ângulo C, eles são ângulos opostos pelo vértice e eles têm a mesma medida. O ângulo B e o ângulo D, o ângulo E e o ângulo G
e o ângulo H e o ângulo F. Tá? Eles são congruentes, todos têm a mesma medida. E se você observar, por exemplo, aqui, ó, o ângulo C e o ângulo G, eles têm a mesma cor, todos são vermelhos, então eles também são congruentes. E justamente, pessoal, esse aqui é um par de ângulo que é correspondente. Deixa eu colocar bem aqui, ó. Identifique ângulos correspondentes. Eles estão situados, né? Eles estão situados do mesmo lado da transversal, só que um é na parte interna, né? Aqui dentro, entre as paralelas, e o outro é na parte externa, é lá para fora. Por exemplo, um par de ângulo que é correspondente. O ângulo C e o ângulo G. Eles são correspondentes, tá certo? Bom, e os ângulos correspondentes, gente, todos eles são congruentes. Eles têm a mesma medida. Professor, mas quanto é o C e quanto é o G? Bom, aí eu não sei. Mas o valor que for o C vai ser o mesmo valor do G, tá certo? Outro par de ângulos que também são correspondentes. Observe aqui. Se você observar o ângulo F e o ângulo B, eles estão do mesmo lado da transversal, tudo do lado direito. Um na parte interna, que é o F, e o outro na parte externa, lá fora das paralelas. Então, pessoal, ó, o ângulo F e o ângulo B é outro par de ângulos correspondentes. Eles estão situados do lado direito da transversal. Mas tem mais. Por exemplo, vamos aqui para o lado esquerdo. O ângulo D e o ângulo H. Os dois são azuis. Ó. Então, eles estão situados do mesmo lado da transversal. Um na parte interna, que é o D, e o outro na parte externa, que é o H. Então, eu tenho aqui outro par de ângulos que são correspondentes. Por exemplo, o ângulo D e o ângulo H. D e o ângulo H. Eles são correspondentes. Outro par de ângulo que também é correspondente, gente, ó, o E e o A. Ou seja, o ângulo A e o ângulo E. Eles são correspondentes. Então, aqui nós já temos quantos pares? 1, 2, 3, 4 pares de ângulos que são o quê? Correspondentes. Todos esses pares de ângulos correspondentes, eles são congruentes. Professor quer dizer o quê? Que todos possuem a mesma medida. Tá certo? Bom, pessoal, agora nós temos outra modalidade, né, de ângulos dentro dessa situação aqui. Nós temos ângulos que são o quê? Alternos. Professor, o que é alterno? Gente, é da ideia de alternância. Esquerda e direita, em forma de X. Vamos ser bem mais prático aqui, ó. Ora, um está do lado esquerdo, o outro está do lado direito. Por exemplo, alterno que vem basicamente de alternância. Esquerda, direita, direita, esquerda. Forma de X, você vai imaginar mais ou menos isso. E nós temos dois tipos de ângulos que são alternos. Existem ângulos que são alternos internamente e ângulos que são alternos, gente, de forma externamente. Professor, como assim interno e externo? Pessoal, alternos internos, você vai alternar em forma de X aqui dentro das paralelas, tá certo? Das retas que são paralelas. Por exemplo, se você observar aqui o ângulo D e o ângulo F, eles estão formando um X, ó. Eles estão alternando. Eles têm a mesma cor. Então, se eles têm a mesma cor, aqui eu fiz de propósito. Eles são congruentes, tá certo? Então, um par de ângulos que são alternos. Nesse caso aqui, eu estou falando de ângulos que são alternos o quê? Alternos internos. Professor, internos a quem? Gente, internos aqui dentro, ó, dessa região aqui, ó.
das duas retas paralelas, a RS. Quem são eles? Eu tenho um par, o ângulo D e o ângulo F. Eles são alternos internos. Só que eu tenho outro par de ângulos que também são alternos internos, forma de X. O ângulo C e o ângulo E. Então, ó, eu tenho o ângulo C e o ângulo E. Tá aqui, gente, ó. Então, eu tenho esse par de ângulo aqui e tenho esse outro par de ângulo aqui. Eles são alternos internos. Só que eu tenho também, gente, outra modalidade de ângulos alternos. Eles podem alternar também de que maneira? Eles podem alternar de maneira externamente. Alternos externos. Você vai utilizar basicamente a mesma ideia, tá certo? Só que você vai observar agora, gente, que eles são alternos externos. Estão alternando fora dessa região interna aqui entre as retas paralelas. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o ângulo A e o ângulo G. Eles estão alternando, gente, ó, fora das paralelas aqui, ó. E eles têm a mesma corzinha aqui, ó. Eles são congruentes. Então, ó, o par de ângulos A e G são ângulos que são alternos externos. E tem um outro par de ângulo alterno externo, que é o ângulo B e o ângulo H. Eles também são congruentes. O ângulo B e o ângulo H. Bom, tanto, gente, os ângulos internos, alternos internos, quanto os alternos externos, todos eles também são congruentes. Eles possuem a mesma medida. O valor que for o D tem que ser o mesmo valor do F, o valor que for o C tem que ser o E, e por aí vai. Nós temos aqui também uma outra modalidade, pessoal, de ângulos, de pares de ângulos, que a gente encontra aqui, ó, nessa situação aqui. Nós temos os ângulos que são colaterais, tá certo? Bom, esses ângulos que são colaterais, gente, são pares de ângulos, né, que estão localizados do mesmo lado da reta transversal, certo? Ou estão tudo aqui dentro, né, nessa região aqui, compreendido entre as retas paralelas, ou estão compreendidos fora dessa região aqui das paralelas, para cima ou então para baixo. O interessante aqui, gente, é você entender que eles estão localizados do mesmo lado da reta transversal, ou tudo do lado direito, ou tudo do lado esquerdo. E nós temos colaterais o quê? Internos, que eu vou já mostrar para vocês. Nós temos colaterais internos. Vamos identificar, primeiramente, pessoal, como é que você faz para identificar um par de ângulos, né, que é colateral interno. Primeiro, os ângulos colaterais, eles não são congruentes, eles são pares de ângulos suplementares. Professor, o que são ângulos suplementares? Aí você vai dar uma revisada, né, no seu material, vai pesquisar e vai encontrar que ângulos suplementares são ângulos cuja soma tem que ser igual a 180. Ou seja, se um for, por exemplo, 100, o outro tem que ser 80. Se um for 20, o outro tem que ser o que falta para chegar em 180. É dessa maneira. Tá ok? Colaterais internos são pares de ângulos que estão situados do mesmo lado da reta T. No nosso caso aqui, a reta transversal. Ou tudo dentro da região compreendido entre as paralelas, ou tudo do lado de fora das paralelas. Vamos lá. Vou identificar para vocês um par de ângulos que são colaterais, né? Internos. Por exemplo, o ângulo C e o ângulo F. Aqui, gente, ó, eles estão situados do mesmo lado da transversal, né? E eles têm corzinhas diferentes. Eu coloquei aqui para a gente identificar. Aqui no nosso caso, cores diferentes não são ângulos congruentes, são ângulos suplementares. Bom, eles são suplementares. O valor que for o E,
o F vai completar até chegar em 180. Então, o ângulo é o C, tá bom, pessoal? Aqui é o ângulo C, deixa eu apagar, porque vai ficar muito borrado aqui. O ângulo C e o ângulo F. Eles formam um par de ângulos que são o quê? Colaterais internos. Outro par de ângulo que é colateral interno, que são colaterais internos. Mesma ideia, o ângulo D e o ângulo E. Então, tem aqui ó, o ângulo D e o ângulo E. É um outro par de ângulos que são colaterais, ok? Internos. Aqui, gente, o que vai ficar de atividade para vocês é vocês procurar um material para fixar essas definições, tá bom? Identificar que tipo de ângulo que a gente está trabalhando. Então, eu tenho colaterais também, que são externos. Eles também continuam do mesmo lado da reta transversal. Só que agora, gente, eles estão fora das transversais. Olha a situação aqui, ó. Por exemplo, o ângulo B e o ângulo G. Eles estão tudo do lado direito e eles estão fora das retas paralelas. Ó. Um está acima e o outro está o quê? Abaixo. Então, eles são colaterais externos. E eles são suplementares, eles não são iguais. Então, o ângulo B e o ângulo G. Seguindo a mesma ideia, gente, ó, o ângulo A e o ângulo H. São colaterais o quê? O ângulo A e o ângulo H são colaterais externos. Esses ângulos colaterais, eles não são congruentes. São pares de ângulos que são o que, gente? Que são pares de ângulos que são suplementares. Professor, o que é isso? Ângulos suplementares são ângulos cuja soma tem que ser igual a 180 graus, tá bom? Bom, e aqui, para nós finalizarmos essa parte aqui de retas paralelas, vamos só praticar aqui esse exemplo aqui. Para tanto, isso é uma questão simples, né? Mas você tem que ter compreendido toda aquela teoria sobre retas paralelas que são cortadas, né, por uma reta transversal. Quando isso acontece, gente, formam-se 8 ângulos, né? 8 pares de ângulos, né? Que você vai... Tá? Vão formar 8 ângulos, no caso vão ser 4 pares. Bom, observando os ângulos entre as retas paralelas e a reta transversal, determine os ângulos indicados na figura, né? Quais são esses ângulos que são indicados na figura? Bom, aqui você tem que observar que os ângulos indicados aqui, pessoal, que está querendo, ó, é o X e o Y. Então, o que você vai fazer aqui no caso? Você vai determinar o valor do ângulo X, né? Descobrir quanto é esse ângulo aqui e descobrir quanto é esse outro ângulo. Ele quer o valor do X, que é esse ângulo aqui, e o valor do ângulo Y. Pessoal, logo de cara, aqui tem mais de uma possibilidade, mais de uma maneira de você estar fazendo essa questão. Logo de cara, gente, o ângulo X e o ângulo Y, eles são suplementares, a gente forma um ângulo de meia volta. São suplementares. Professor, o que quer dizer isso? Que o ângulo X mais o ângulo Y é quantos graus? 180. Só que se você olhar só para X e olhar só para Y, você não vai responder, porque você não sabe quem é X e muito menos você vai saber quem é Y olhando para cá. Então vamos tomar como base, pessoal, o ângulo de 120 graus. Observem aqui, ó. Bom, agora vai ser importante a gente lembrar daquela teoria que a gente está estudando aqui. Que tipo de ângulo, né, forma o par de ângulos 120 e o X? Ou então o 120 e o Y. Se você lembrar, você vai
ser bem sucedido numa questão desse tipo aqui. Por exemplo, o ângulo de 120 graus e o ângulo X formam que tipo de ângulo? São correspondentes, são alternos ou são colaterais? Aí você tem que estar lembrado das definições de todos eles, sem titubear, tá bom? Observe o 120 e o X. Se você, aliás, o 120 e o Y. Se eu observar aqui, ó, o ângulo de 120 graus e o Y, esse par aqui, gente, eles são ângulos de que tipo? São ângulos o quê? São ângulos alternos. De que tipo? Alternos externos. E eu acabei de dizer para vocês que ângulos alternos externos, o que eles são? Congruentes. Pronto, acabou a questão, pessoal. Acabou por aqui, viu? São congruentes. Ângulos congruentes possuem o mesmo valor. Logo, o Y, ele mede 120 graus, né? Devido a essa situação aqui, tá bom? Uma outra maneira que você poderia estar resolvendo. O 120 e o X, o ângulo de 120 graus e o ângulo X, eles são colaterais. Olha, pessoal, a gente acabou de estudar. Eles são colaterais de que tipo? Eles são colaterais externos. Gente, os ângulos colaterais externos, eles são suplementares. Grave bem isso. Se um é 120, o X tem que ser quem? 180 menos 120. Portanto, o X aqui vai ser o quê? 60 graus. Ok? Nem precisava fazer essa conta aqui. Se tu já descobriu o Y, que é 120, é só ver o que falta para 180. Tá aqui, ó, 60. Ok? Então, vocês deem uma pesquisadazinha, gente, nos materiais de vocês. E se vocês quiserem ver outros vídeos, vocês, né, dêem uma olhada aqui na descrição aqui do meu canal e lá vocês vão encontrar outras aulas, outros conteúdos, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Grande abraço a todos.